Na aula de hoje, você vai aprender sobre o sistema circulatório dos animais. Então, a gente vai falar aqui como acontece a circulação de substâncias dentro do corpo de diversos animais que a gente encontra no mundo. Seguinte, geralmente, quando a gente pensa em sistema circulatório, a gente lembra só do sangue, daquele líquido vermelho. Porém, este líquido vermelho que a gente está tão acostumado em ver, que é o nosso sangue, ele nada mais é do que a união de várias substâncias que está correndo por dentro de um vaso sanguíneo. E ele fica vermelho no nosso caso por conta de um pigmento, que é uma proteína chamada hemoglobina. Porém, ela não está em todos os animais. Inclusive, podem ter animais que têm sangue de outra cor, diferente da nossa. Então, vamos entender como acontece essa circulação de substâncias dentro do organismo. Primeiramente, a gente tem que entender que essas substâncias vão ser tanto substâncias do sistema digestório, que são aquelas que vão vir junto com a alimentação, quanto substâncias gasosas. Então, todo ser vivo vai precisar de gases, geralmente o gás oxigênio. Então, essas substâncias incluem também esses gases. Então, a gente vai falar aqui de um sistema circulatório, mas entenda que existem tanto substâncias nutrientes, né, quanto hormonais, etc., circulando aí dentro desse sistema. Então é o seguinte, nós temos alguns filos que não possuem esse sistema completo, né, como a gente conhece da maioria dos animais. Esse sistema, às vezes, vai ser apenas células funcionando ali dentro do indivíduo. É o exemplo que a gente tem aqui desses 4 filos. Os poríferos, que são as esponjas do mar, os quinidários, que são as águas-vivas, as anêmonas, as hidras, os plateumintos, como por exemplo a planária, a tênia, o esquistossomos, e os nematódios, como os vermes, né, causadores de doença na gente. No caso, esses 4 filos, eles não vão ter um sistema circulatório. Então, como que as substâncias vão, né, ser carregadas dentro do corpo desses animais? Aí eles são carregados por difusão. O que é difusão? Difusão nada mais é do que aquela substância, aquele gás ser passado de célula para célula. Às vezes, aquelas substâncias estão ao redor do animal, entram dentro de uma célula e dessa célula passam para a próxima célula. Então, assim que vai acontecer no caso desses 4 animais. Lembrando que todos eles são invertebrados, né? Não vão ter a estrutura óssea e também tem um sistema mais simplificado, eles não vão ter coisas muito complexas formando o organismo deles. E, assim, a gente pode, né, passar todas essas substâncias de uma célula para outra sem afetar diretamente o organismo do animal. Todos são animais relativamente pequenos, com exceção de alguns quinidários, né, que a gente vai ter animais maiores, mas eles conseguem fazer essas trocas, né, de nutrientes, trocas gasosas, só de célula para célula. Aí nós vamos ter outros tipos de sistema circulatório. O que acontece? A gente pode ter um sistema circulatório fechado, que é o quê? Quando a gente tem vasos condutores, ou seja, vasos sanguíneos, que a gente costuma chamar, né? E a gente vai ter também um sistema circulatório aberto, que em determinados períodos ele pode realmente estar dentro desses vasos. Porém, ele pode extravasar essas substâncias e meio que molhar os tecidos. Vamos entender direitinho como isso acontece. Então, olha só, no caso do sistema circulatório fechado, que acontece dentro de vasos, eu posso ter animais que tenham, por exemplo, uma estrutura de coração, né, bombeando este sangue. Eu posso ter animais que tenham um falso coração, que seriam mini bombinhas que vão empurrando o sangue dentro do animal, ou ele pode simplesmente ter ali essas substâncias circulando por conta da gravidade ou por conta da estrutura do animal. Aí vai depender. Mas dos filos que nós temos, todos esses aqui têm esse tipo de sistema circulatório fechado. Quem são eles? Os anelídeos, que são as minhocas e as sanguessugas. Inclusive, os anelídeos vão ter a hemoglobina, que é o pigmento que nós temos no nosso sangue também. Então, quando a gente olha o sangue das minhocas, é vermelhinho igual ao nosso.
Nós temos os moluscos, mas não são todos os moluscos. São principalmente os polvos e as lulas. Então, algumas espécies vão ter um sistema circulatório fechado, porém a gente vai encontrar no aberto também. Então, por exemplo, polvos e lulas, eles podem ter um sistema circulatório fechado com esses falsos coraçõezinhos, né, que vão empurrar o sangue. Nós temos os crustáceos, como por exemplo o camarão, né, que ele vai ter um sistema circulatório fechado também. E os cordados. Quem são os cordados? São aqueles que são os vertebrados, aqueles que a gente vai ter aquela estrutura óssea. Então, as aves, os peixes, os mamíferos, todos eles a gente vai encontrar um sistema circulatório fechado contendo um coração. No caso do sistema circulatório aberto, aí vai depender da espécie também. O que acontece? Esses 3 filos a gente vai encontrar sistema circulatório aberto. Porém, cada um deles vai ter uma forma diferente de ter esse sistema circulatório. Em alguns casos, a gente vai ter a hemolinfa, que é meio que uma mistura entre líquidos e sangue. Então, é meio que uma mistura assim. Em outros casos, como é dos equinodermos, que são as estrelas do mar, os ouriços do mar, eles não vão ter esse sistema de hemolinfa, eles não vão ter esse sangue. A circulação deles vai acontecer com a própria água. Então, eles têm um sistema exclusivo onde essa água passa, a água do mar mesmo, ela vai passar ali por dentro, carregando essas substâncias. Então, olha só que interessante, ele tem todo um sistema único fazendo com que o próprio ambiente onde ele está faça a circulação desses sistemas. Então, isso é bem legal. Bom, os moluscos, em alguns casos, eles vão ter o aberto, como por exemplo os caracóis e as lesmas, onde esse sangue, né, ao invés de ele permanecer só naquele vaso, ele sai do vaso e vai distribuindo essas substâncias pelos tecidos do animal. Os equinodermos, ele vai ter um sistema circulatório aberto, mas aí eu vou ter, né, essa água circulante dentro do corpo deles. E os insetos? Os insetos, eles também vão ter um sistema circulatório aberto, onde eu vou encontrar ali esse sangue, né, sendo extravasado aí para os cantos e para os tecidos do animal, não exclusivamente dentro, né, de um vaso e também com corações ali fazendo o bombeamento. Mas, de qualquer forma, mesmo ele sendo aberto, ele vai conseguir fazer o transporte dessas substâncias dentro do organismo do animal. Bom, a prof falou de tudo isso, falou que existem corações, mas não falei como que são esses corações. Bom, para isso a gente vai ter uma outra aula para a gente falar só sobre o sistema circulatório dos cordados. E daí não se esquece de ir lá assistir para você entender exatamente como que funciona esses corações nesses animais. E também tem muito mais informações sobre esses animais lá no blog e também aulas para você assistir, tá certo? Um grande beijo, não se esqueça de assistir as outras aulas e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!